pica-pau que está batendo incessantemente na árvore não está fazendo um check-up, mas sim armazenando comida. Esses buracos densamente agrupados são todos obra dele. Quando a época das bolotas chega, os pica-paus começam a estocar alimentos. Eles coletam as bolotas e as transportam para a árvore, depois as enfiam nos pequenos buracos que fizeram. Dessa forma, a comida pode ser preservada por um longo tempo. Uma única árvore celeiro pode ter até 50.000 buracos, um projeto colossal que certamente não pode ser realizado por um único indivíduo. Os pica-paus das bolotas vivem em grupos familiares, e todos os membros têm a responsabilidade de coletar bolotas. Leva o esforço de várias gerações para perfurar dezenas de milhares de pequenos buracos nas árvores próximas. Vale destacar que eles só perfuram a camada superficial da madeira, sem atingir estruturas mais profundas. Além disso, as famílias de pica-paus geralmente escolhem árvores secas para servir como celeiros. Na primavera, insetos e pólen de carvalho são boas opções, mas quando o inverno chega e essas delícias desaparecem, as bolotas armazenadas se tornam o alimento essencial para sua sobrevivência. Para a família dos pica-paus, essas bolotas não são apenas um acúmulo de recursos, mas também um símbolo de sustento e segurança, trazendo-lhes uma profunda sensação de conforto. No entanto, os fatos mostram que o acúmulo de riqueza exige muito trabalho. As bolotas coletadas gradualmente secam e encolhem, e se caírem acidentalmente, outras aves podem aproveitar para roubá-las. Para proteger o alimento conquistado com tanto esforço, os pica-paus começam a virar as bolotas repetidamente, garantindo que fiquem bem encaixadas nos buracos. Se o buraco for muito grande, eles procuram um lugar mais adequado e batem com força nas bolotas para compactá-las. Tanta comida deliciosa naturalmente atrai a cobiça de ladrões. Os esquilos da região conhecem bem os celeiros dos pica-paus e frequentemente aparecem para inspecionar, tentados pelas bolotas irresistíveis. Os pica-paus, é claro, não toleram esse comportamento e começam a chamar seus companheiros próximos para reforços. O ataque surpresa no vento deixa os esquilos em dificuldades, obrigando-os a fugir de volta. No entanto, um perigo ainda maior está por vir. Um urso sobe na árvore e usa suas garras afiadas para destruir o celeiro. Diante de um invasor tão poderoso, os pica-paus sabem que não são páreo para ele e têm que permitir que ele cause estragos. Apesar de o esforço de várias gerações ter sido em vão, eles não têm tempo para se lamentar. Para garantir que sobrevivam ao inverno em segurança, precisam se apressar para coletar mais comida. O corvo inteligente colocou uma noz na estrada, planejando usar os carros que passavam para ajudá-lo a quebrar a noz. Esse método era muito esperto, mas depois de esperar um pouco, ele percebeu que nenhum carro estava ajudando. De repente, ele viu que havia colocado a noz na ciclovia. Então ele rapidamente moveu a noz para a pista dos carros. Ele estava tão perto de conseguir, mas as rodas dos carros não conseguiam esmagar a noz. O corvo pensou: será que todos os motoristas hoje são iniciantes? Justo quando ele estava quase desistindo, finalmente conseguiu. O corvo pulou de alegria, pronto para comer, mas então surgiu um novo problema. Os motoristas buzinavam sem parar, assustando-o tanto que ele se espantava a cada buzina. O pobre corvo acabou comendo apenas alguns pedaços quebrados da noz. Ele refletiu e percebeu que o problema era o excesso de carros. Ele precisava encontrar um lugar com menos tráfego. Decidido, o corvo voou para um bosque de árvores de bordo, pegou uma noz que havia caído no chão e pensou: se eu conseguir comer o miolo da noz, com certeza ficarei mais inteligente. Ele então voou para um fio de alta tensão para observar onde seria o melhor lugar. Depois de observar por 49 horas, ele finalmente encontrou o local perfeito, uma autoescola. Após observar cuidadosamente, ele descobriu que lá havia carros praticando todos os dias, mas apenas a cada meia hora. Sabendo disso, o corvo começou a agir. Ele sabia que os motoristas eram todos iniciantes, então esperou o sinal verde para atravessar a faixa de pedestres e pegar a noz que havia escondido.
Cheio de confiança, desta vez ele decidiu fazer algo diferente. Voou até uma certa altura e fez um arremesso preciso, como um arremesso de 3 pontos no basquete, lançando a noz exatamente no ponto certo. Satisfeito, o corvo voou para o lado para testemunhar o milagre acontecer. Perfeito. Os humanos eram ótimas ferramentas. Agora, ele tinha tempo suficiente para desfrutar sua refeição. Esse sucesso aumentou sua confiança e ele continuou a melhorar suas técnicas, tornando-se cada vez mais preciso. Ele até começou a inventar novas maneiras de quebrar nozes. Quanto mais nozes ele comia, mais inteligente ficava e mais precisos se tornavam seus arremessos. Este é um pássaro extremamente raro, o fazão Argus. Neste momento, este fazão Argus macho está realizando os últimos ensaios para a exibição de acasalamento que está por vir. Se ele quiser ter sucesso de uma vez, deve executar cada movimento com perfeição. O fazão Argus, cujo nome científico é Argusianus argus, possui uma exibição de acasalamento única na natureza, sendo uma das poucas aves que pode rivalizar com o pavão. Como habitam apenas florestas densas e montanhosas, muitos moradores locais só sabem de sua existência pelos cantos que ecoam na floresta. A clareira à frente é o palco de acasalamento que ele cuidadosamente preparou. Antes da fêmea chegar, ele ainda precisa fazer os últimos ajustes no palco. Sua cauda, que ultrapassa 1 metro de comprimento, facilita o trabalho, mas ele ainda precisa limpar cada galho com atenção. Finalmente, tudo está pronto, e ele começa a chamar a fêmea. Foi então que um grupo de macacos invadiu seu território. Isso foi extremamente irritante. Logo em seguida, um javali apareceu, fazendo com que seu ânimo caísse drasticamente. Felizmente, os macacos e o javali não permaneceram por muito tempo. Depois que eles partiram, o fazão Argus macho continuou seus ensaios. Após uma longa espera, a fêmea que ele tanto esperava finalmente apareceu. Isso significava que uma exibição de acasalamento impressionante estava prestes a começar. Imediatamente, o fazão Argus macho iniciou sua primeira dança. Em seguida, um espetáculo nunca antes filmado na natureza por humanos se desenrolou. Cada pena das asas do fazão Argus macho possui uma fileira de manchas que se assemelham a olhos, capazes de apresentar padrões tridimensionais, tudo para atrair a fêmea. Superficialmente, a fêmea parecia indiferente, mas internamente já estava emocionada. Até então, tudo estava indo bem, mas a aparição de intrusos interrompeu sua brilhante performance. Isso foi extremamente frustrante, e a fêmea acabou saindo com a chegada do javali. Para não perder todo o esforço de sua exibição, ele correu atrás dela. Quando o avistamos novamente, a fêmea não estava mais ao seu lado. No entanto, com uma dança tão impressionante, é provável que ele tenha conquistado a fêmea. Talvez, neste momento, ela já esteja começando a construir o ninho, preparando-se para dar vida à próxima geração. Os filhotes de pardal estavam dormindo pacificamente em seu ninho, quando, de repente, um pássaro mais velho apareceu sem ser convidado e, com uma bicada forte, pegou um dos filhotes indefesos e voou para longe. Pouco depois, outro ladrão que passava por ali viu o buffet fresco e não hesitou em levar sua parte. Agora, restavam apenas 3 filhotes no ninho. Mais tarde, o pai dos pardais voltou com comida. Ele pareceu notar algo estranho no ninho, mas não reagiu de forma exagerada. Para eles que vivem na base da cadeia alimentar, isso parece ser algo comum. Ele apenas olhou ao redor por um momento e depois partiu novamente para continuar caçando comida para os filhotes restantes. Logo após, a mãe dos pardais também retornou com comida. No momento em que chegou ao ninho, percebeu que algo estava errado. Para não mostrar tristeza aos filhotes, ela se virou
e olhou para o horizonte, procurando pelos 2 filhotes desaparecidos. Mas já era tarde demais. Os 2 filhotes já haviam se tornado refeição para outros. A mãe pardal teve que partir, resignada. No entanto, no instante seguinte, o pai dos pardais voltou correndo. Desta vez, ele não queria correr riscos e decidiu ficar de guarda para proteger os 3 filhotes restantes. Mas nunca chegam a ver suas mães ao longo de suas vidas. Este é o caso de uma vespa chamada Kira. Ela está construindo uma luxuosa casa para seus filhos, uma estrutura que servirá como lar e fonte de alimento. A vespa Kira encontra solo adequado nas proximidades e usa sua saliva para amolecer a terra. Sem se importar com o cansaço, ela carrega a terra na boca, fazendo inúmeras viagens de ida e volta. Após muito esforço, a vespa-mãe finalmente conclui a construção da luxuosa casa. Em seguida, ela cuidadosamente coloca um ovo dentro da estrutura. Alguns dias depois, o ovo eclodirá e se transformará em uma larva. No entanto, antes que o ovo ecloda, a vespa-mãe tem uma tarefa ainda mais importante: preparar comida para a larva que está prestes a nascer. A lagarta é o alvo preferido da vespa Kira. Quando a vespa-mãe encontra uma presa, ela ataca rapidamente, usando seu ferrão afiado para paralisar a lagarta. Em seguida, ela leva a lagarta de volta para a casa e a coloca dentro da estrutura. A vespa-mãe então parte novamente em busca de outra lagarta. Repetidamente, ela trabalha sem descanso, correndo contra o tempo para garantir que haja comida suficiente antes que o ovo ecloda. Após uma forte chuva, o número de lagartas disponíveis para a caça aumenta, o que representa tanto uma oportunidade quanto um desafio para a vespa-mãe. Nos dias que antecedem a eclosão do ovo, ela deve agir rapidamente para encher a casa com lagartas, garantindo que a larva tenha alimento suficiente para sobreviver ao inverno rigoroso. Depois que a vespa-mãe coloca a última lagarta na casa, o problema da alimentação da larva durante o inverno está resolvido. Em seguida, ela sela firmemente a entrada da casa. Isso serve para evitar que as lagartas escapem, proteger a larva de predadores e garantir que ela não morra de frio durante o inverno. Quando a entrada da casa é selada, a missão da vespa-mãe chega ao fim. Na primavera seguinte, sua larva terá se desenvolvido completamente e emergirá da casa, pronta para começar uma nova vida. Quanto à vespa-mãe, sua história é um tanto triste. Após completar essa série de tarefas grandiosas, ela não sobrevive ao inverno. Antes de dormir, é preciso fechar bem a porta e vedar as janelas para poder dormir tranquilamente. Na manhã do 4º dia, as abelhas estavam removendo a barreira na entrada. Esse material é de textura macia e as abelhas o coletam para usar novamente à noite. A função da barreira é bloquear eficazmente alguns intrusos, mas sendo uma raça guerreira, por que elas se dão a esse trabalho extra? Sem esse vento, conhecido como vento sem nome, elas são pequenas em tamanho, basicamente minúsculas, e não têm ferrão na cauda, o que explica por que se sentem tão inseguras. Não pense que por isso elas são como leões pequenos. Se você as irritar, elas vão morder até a morte. Esse é o único método de ataque que elas têm, já que não têm mais nada para oferecer. Mas para elas, a melhor defesa é a defesa. Durante o dia, sempre há um soldado fofo e gordinho guardando a porta dos fundos, exceto para os seus. Na porta da frente, há uma equipe inteira de soldados em guarda rigorosa. Todos os ventos que entram e saem devem mostrar sua identidade. Se encontrarem alguém de outra colmeia, atacam em grupo, usando números para sobrepujar o oponente. Isso, claro, é para proteger os frutos do seu trabalho. O vento sem nome não é exigente. Basicamente, qualquer flor que vem, elas coletam um pouco, como um sinal de respeito. Elas não só coletam mel, mas também galhos, que são matérias-primas importantes para suas casas e infraestrutura. Há galhos amarelos, brancos e vermelhos. Elas misturam os galhos com o vento e o cavalo para criar uma residência incomum, comumente conhecida como hotel cápsula. Elas também não têm a obsessão por hexágonos como outras abelhas, sendo mais relaxadas e informais nesse aspecto.
Quando a noite cai, essas abelhas sem ferrão começam a cobrir a entrada, fecham bem a porta e se preparam para dormir. Este lago é habitado por centenas de milhões de moscas. Aqui, parece que ocorreu uma catástrofe, pois o número delas é assustadoramente grande. A razão pela qual conseguem sobreviver de forma tão despreocupada e descontrolada é devido a uma habilidade especial que possuem. Elas podem mergulhar na água e se alimentar de algas. Suas asas coletam bolhas de ar, permitindo que respirem debaixo d'água. Aqui, elas praticamente não têm predadores. Centenas de milhares de gaivotas estão migrando para a América do Sul, e este lago é uma parada temporária para reabastecimento. As moscas são sua fonte de alimento, e elas só precisam ficar paradas que a comida vem até elas. No entanto, comer uma a uma pode ser lento e trabalhoso. Algumas delas abrem o bico para tentar engolir o máximo de uma vez, e outras começam a imitar esse comportamento, pois a eficiência sempre economiza tempo. Aqui, não importa como você come, deitado ou em pé, a comida nunca acaba. Após cerca de meio mês de descanso, as gaivotas dobram de peso, mas a população de moscas não é afetada, permanecendo superabundante. Diferente de outros morcegos, o morcego nas noites escuras, a maioria dos predadores e presas tem dificuldade para enxergar, mas o escorpião dourado israelense tem uma vantagem. Ele pode detectar a aproximação do morcego de orelhas compridas do deserto através das vibrações na areia. Já o morcego depende inteiramente de sua audição para localizar. Ele precisa capturar mais 3 escorpiões antes do amanhecer.